Olá, crianças, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem e estejam com o ouvido e olhos bem atentos para a nossa aula de número 16. Nós vamos falar sobre um recurso estilístico usado em poemas, chamado poema visual, tá bom? Então vamos fazer já a leitura do que vem na sequência e eu vou explicando para vocês a partir daí, tá certo? Os poemas visuais, como o próprio nome diz, são produções literárias em que as imagens, formas e tudo que é capaz de ser capacitado pela visão ganham destaque. Quando pensamos em poesia, comumente vem à cabeça um texto todo modelado, formal e perfeitinho. De fato, é um estilo de poesia, mas não é o único que existe. Um dos principais intuitos da poesia é a expressão humana, independente do formato em que é apresentada. Por isso mesmo, a poesia visual utiliza de recursos não formais para expressar as mais diversas situações. Pode haver poemas com efeitos de sonoridade, movimento ou até ausência de linguagem verbal. Contudo, não existe uma forma fixa. O autor é livre para escolher quais recursos quer utilizar. Bom, o poema visual, como o próprio nome já diz, é um estilo de poesia em que o autor usa da linguagem simbólica, da linguagem dos símbolos, né? Chamado caligrama, para poder fazer a definição, para poder dar forma, dar corpo à sua poesia, ao que ele quer dizer, a maneira como ele quer se expressar. Tá certo? Questão de número 1. Leia e aprecie o poema visual Raul Rato, Raul Rato. E responda: que imagem aparece no poema Raul Rato? Prestem bem atenção, tá fácil, hein? Por que as palavras que compõem o poema estão separadas? Presta bem atenção, né? Tem uma hora que elas estão descendo, não é isso? E elas estão separadas. Está querendo dar a ideia de quê? Começando depois do ponto final, junte as sílabas do poema Ralo Rato e reescreva abaixo. Ou seja, começando depois do ponto final, junte as sílabas do poema Ralo Rato e reescreva abaixo. Ou seja, vocês vão pegar, partindo do ponto final, onde está o ponto final, e vão fazer o poema escrito de forma normal, né? Como se fosse uma linguagem literária normal, sem o caligrama, tá bom? Sem essa escrita visual aí. Nesse poema, a palavra nós, leia o poema Ralo Rato em verso. O rato do esgoto observa-nos em forma de ralo. Nesse poema, a palavra nós se refere aos ratos, aos humanos, às plantas ou aos gatos. Questão de número 2. Caligrama é um poema visual em que a disposição das palavras que compõem toma uma figura relacionada ao tema principal do texto. Veja abaixo. Bom, eu já tinha iniciado a ideia de caligrama com vocês, né, e não tinha aprofundado. Mas aí fica muito fácil da gente definir o que é caligrama. É só a gente pensar no formato do poema. Por exemplo, eu quero falar sobre um delicioso café. Eu escrevo um café num caligrama de uma xícara, ou seja, dou um visual de xícara para o meu poema café. Entendeu? Se o poema for falar de música, eu coloco notas musicais, né? Para poder definir aquele momento que o poeta está querendo expressar, aquele sentimento que o poeta está querendo expressar, certinho? Então, continuando. Nós temos aí 3 tipos de caligramas, né? Nós temos
A Sobre Boa Música, nós temos o poema Pipa e o poema Xícara. Aí, vocês vão ler esses poemas, tanto na forma de caligrama quanto na forma literária normal, e depois vocês vão escreva um verso no poema representado pelo caligrama da bola de futebol. Ó, tem a bola de futebol, né? O caligrama tá aí, né? Que é a bola de futebol, e tem um texto em volta. Esse texto em volta é um poema. Reescreva esse texto, transformando ele em poema, certinho? Questão. Aprendemos nessa aula que os poemas visuais são recursos estilísticos usados pelos poetas para dar forma, né? Para dar uma expressão formal para aquele sentimento que ele quer passar. Ou seja, se é um poema que fala sobre fruta, eu posso usar uma fruta e escrever o poema no traçado desse desenho. Entende? E o caligrama é exatamente essa representação visual daquilo que o poeta está querendo dizer através do seu poema. Espero que vocês tenham gostado. Na sequência, teremos a aula 17. Aguardo vocês na sequência, tá bom? Um abraço.